Então, com essa leitura, eu vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Alexandre da Elma, né? Que ele sempre está aqui nos prestigiando, nos dando a honra, né, da sua palestra. Fica à vontade, meu amigo, que Deus abençoe e que a espiritualidade possa lhe inspirar. Obrigado, amém. Eu que agradeço essa oportunidade daqui estar e corajoso convite do nosso Fábio. Eu não gosto muito de chamar de palestra não, porque eu acho palestra um nome muito rebuscado, né? Algumas, eu já falei sobre isso, algumas considerações, vamos dizer, que a gente tem a oportunidade de abraçar com esses generosos convites. É interessante porque o nosso tema hoje, né, aparentemente suave, descolorirá, tá? Uma alusão àquela canção que o Toquinho maestralmente exerce, aonde ele fala o sonho de uma aquarela, tá? Maria de nós já conhece essa bela música. E ele fala, para relembrar, que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. E mais na frente ele fala que não nos cabe conhecer o que virá. Eu sempre busco, esse nome é um amigo comum que nós temos, que eu gosto muito de conversar com ele, uma conversa muito atira para todo lado, Irapuã Corrêa, né? Quando eu tenho oportunidade, às vezes a gente se senta e passa 5, 10 minutos assim, mas é uma conjugação, uma revolução de pensamentos, né? E aí quando a gente teve a oportunidade de estar junto, eu tinha ainda um nome aberto, aí foi ele que, quando falou, eu disse, está aí para mim, né? Justamente no sentido que essa música, essa bela música nos traz, que é no sentido de que tudo passa, tá? Inclusive as cores de uma aquarela também vai passar, tá? Porque eu estava rendo uma singela homenagem, aproveito em nome do Ceará, uma singela homenagem ao Allan Kardec, que vai fazer aniversário de que ele partiu no final desse mês, né, daqui a uma semana, depois dessa bela obra que ele nos presenteia a cada um de nós, a todos nós, a humanidade, enfim, tá? E o livro Obras Póstumas, que no mês que vem, em abril, vai fazer 150 anos que foi justamente editado pela primeira vez. Tem uma frase aqui que a gente já utilizou nessa mesma casa. Eu sempre guardo as minhas ideias, vamos dizer assim, e as ideias generosamente que chegam a mim. Então essa é do cardeal Joseph Ratzinger, o Papa, né, o ex-Papa Bento XVI, que ele, no livro A Infância de Jesus, no capítulo 3, ele diz que faz parte do tornar-se cristão sair do âmbito daquilo que todos pensam e querem, sair de alguns critérios que são predominantes, ou seja, do lugar comum, para entrar na luz da verdade sobre o nosso ser e com essa luz alcançar o justo caminho. É um pensamento extremamente profundo, muito bonito, que nos compete, que cabe a nós mergulhar dentro de nós mesmos para buscar efetivamente a nossa realidade, a nossa verdade e nos confrontarmos com a vida, nos confrontarmos com as lições que Jesus, através dos evangelhos, nos trazem. Bom,
Isso aí é parte justamente da necessidade de transformação que cada um de nós individualmente e todos nós em coletividade precisamos sempre estar marchando. Então, esse gato está nos boicotando hoje. Ele está dando mais ibope de atenção do que eu. Tá? Mas faz parte do tornar-se cristão suportar isso também, né? Tá? Então, aonde a gente foi buscar nas obras póstumas? A gente foi buscar justamente numa mensagem que a gente vai abordar no devido tempo, tá? Que fala sobre a regeneração da humanidade. Então é um tema muito forte, é um tema apocalíptico, tá? E o Apocalipse, não sei para vocês, mas para mim ele amedronta com essa carga de tinta que tem justamente no desenvolvimento, na existência do Apocalipse. Tá? A grande questão é o que o Evangelho de São João nos traz como Apocalipse. A gente tem sobre a reforma do nosso globo, da nossa amada Mãe Terra. Tá? A transformação do nosso mundo. Somos todos convidados para embarcar nessa aquarela. Tá? Só que, justamente se reportando ao tema, eu já estou saindo de tudo aqui, tá? Eu vi que não tem jeito de a gente não passar por algo que é conturbado. E maturamente a gente buscar em nós mesmos e principalmente em Jesus e nos nossos confrades, a nossa família espiritual, tá? As bases para a nossa travessia. Eu gosto muito de abordar temas para a gente pensar. Já ter pelo menos um ali que já concordou comigo. Tá? Por ser um tema tão forte, tá? Mas eu não vou dizer que sou intuído, eu vou vivendo e vou vendo as coisas que vão se sucedendo, tá? Que é acontecendo comigo no dia a dia comum. E eu digo sempre e volto a repetir: Deus está agindo agora aqui entre nós. Jesus está conosco agora, como Ele disse que iria estar, e Ele está. Tá? Nada do que foi falado é uma balela, é um afago na cabeça da criança. Tá? Mas, por isso que eu estava comentando com o Fábio pouco antes, me tocou muito assistir, rever, imaginar, né? Aquela cena do Monte das Oliveiras, onde Jesus tem o seu último embate, tá? O seu último embate justamente com o que estava previsto. A gente sempre imaginou que ele sabia de tudo, mas a vida dele era uma vida humana. Apesar de quem se trata, que a gente sabe quem o é, tá? Mas ele não estava representando um papel. Ele estava vivendo a sua essência do ser. Tá? E no final, a gente sabe que ele ficou sozinho. Aparentemente sozinho. E está registrado lá nos Evangelhos que veio um anjo para consolá-lo. Tá? E ele teve medo. E ele chorou. E ele suou sangue. Quando a gente vê Fábio saindo suado ali, que não é nada. Ele suou sangue, uma tensão tão grande que as hemácias, elas saem pelos poros. Tá? Então, se isso está registrado, quer dizer a nós, justamente, tá, que ter medo, tá, é normal. Tá? Mas a fé no Pai, a fé em Jesus,
A fé no nosso ser como filhos de Deus nos diz que a gente não está só, que tudo está previsto e faz parte de um grande plano. Então veja, eu mergulhei em diversos livros, como sempre eu faço, no caso, obras póstumas, a Bíblia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tá? E Os Exilados de Capela, que é um livro de 1951 de Edgar Armand. Então, o que a gente vê é o seguinte: a gente sabe que individual e coletivamente nós estamos vivendo, sempre estivemos e sempre estaremos vivendo um processo divino, um processo universal, que a aliança não será quebrada, que a humanidade não será exterminada. Deus é Deus de amor. E tudo que ocorrer é construção nossa. E para onde formos, será uma morada do nosso Pai. Eu fiz essa reflexão e eu vi que nada melhor para a gente dizer para nós mesmos. Tá? Essa semana passada veio uma nuvem negra muito diferente, tá? E eu fiquei pensando nisso, e diversas pessoas que eu conheci, eu pensava que era o fim do mundo. A gente nem leu ainda no Antigo Testamento, nem leu que aquilo que é falado não vai ser o fim do mundo. O mundo não vai ter fim, pelo menos agora, tá? A previsão da ciência é daqui a 5 bilhões de anos, quando o Sol se apagar, que vai gastar toda a sua energia, aí o processo começa de novo, numa recriação do espaço, não é? Numa recriação do que a gente chama de universo. Mas isso é outra viagem que a gente deixa para lá por enquanto, né? A grande dúvida que a gente tem, entrando justamente no tema mais propriamente, é por que tantas as tribulações e processos que a gente vê a toda hora. Quem usa um celular, quem liga uma televisão, é o tempo inteiro, tá? Parece-nos que a gente está num anal sem rumo, tá? E como diz o Nietzsche, Deus está morto e eu posso tudo, dentro de um contexto muito maior do que o que geralmente se coloca, né? Não é que ele acha que Deus está morto, mas também isso é filosofia, tá? Mas eu posso tudo, eu posso tirar a minha máscara ou as minhas máscaras e posso me revelar, tá? Então nós vemos esse, não há limites, não há limite para as pessoas agirem, atuarem, tá? E com isso o que é que a gente vê, tá? Processos naturais, processos induzidos para a própria natureza, né? Pela nossa ganância, a nossa, que eu digo, da humanidade, que aqui nós somos um grupo bem seleto, né? Tá? Não estamos fora um pouco dessa história aí, graças a Deus, tá? E aí vem aquelas duas perguntas que a gente vai e continua. Por que sofremos, né? Por que a gente fala sobre o nosso espírito e a gente tende sempre à materialidade? Porque a matéria é boa. A matéria foi Deus que criou. Tudo é criação divina. O nosso corpo é o templo da nossa alma. A gente estuda isso, sabe disso. Eu não posso maltratá-lo. Então, parte material não é o problema é o sentimento que a gente tem com a matéria, tá? E a gente encontrou sempre Jesus nos convidando a pensar
em criar justamente os tesouros no céu, né, ao invés da terra. Quando a gente vai falando um pouco, eu falei aqui, também já tive a oportunidade de falar nessa casa, tá? Lembrar-nos a lei de Italião. A lei de Italião que não foi revogada, e ela tem uma amostra muito interessante da condição da humanidade à época, no início do livro do Gênesis, tá? No capítulo 4 do Gênesis, ainda no início do processo de humanização do ser, vamos dizer assim, na qual Lameque ele fala para as suas mulheres. Lameque tinha diversas mulheres, segundo justamente o texto bíblico. Não é lá muita vantagem para ele tinha diversas sogras, que a gente sabe muito bem disso, né? Tá? Mas está aqui. Então ele diz: matei um homem por uma ferida e uma criança por uma contusão. E aí ele lembra, ele como descendente de Caim, tá? Ele lembra justamente essa dureza, essa rudeza em relação às leis, ao egoísmo que se instalou antes do denominado dilúvio, tá? Isso tudo tem tudo a ver com o que a gente vai esboçar ou tentar esboçar aqui, tá? Então a gente guarda a memória dos nossos ou de nossos ancestrais ou do modelo em que a humanidade em construção estava. Estamos sempre em construção, permanecemos em construção, tá? E no Evangelho de São Mateus tem uma frase muito interessante, capítulo 24, versículos 5 a 14, que diz: cuidado para não vos alarmardes, medos, traições e desesperanças. Tudo que Jesus sentiu, tudo que a gente precisa, né, trazer através da nossa fé, da nossa confiança, tá? Mas principalmente da fé, a fé que vibra as nossas moléculas, tá? Que vibra toda a nossa alma, tá? Para a gente construir um ambiente onde a gente possa viver com os nossos medos, tá? Com as diversas traições, tá? Com as diversas desesperanças. Mortes, ganância. Assassinatos, ganância. Tá? Todas as construções, a exploração do homem pelo homem, a gente não precisa ir para outros cantos do mundo, não. A gente basta olhar na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, e aí a gente vai extrapolando, né? A gente vê que isso é uma geral, tá? Lá fora não está melhor. Lá fora, que eu digo, no hemisfério norte, onde aparentemente as coisas estão bem supridas, tá? É uma exploração tremenda, a parte de concentração de riqueza, né? Então a gente vê que o mamon, tá? Nos paralisa, nos hipnotiza, tá? Nós esquecemos de tudo, ou de quase tudo, né? Então, num domingo de noite, tem um grupo de pessoas pensando sobre isso. E a gente sabe que nossos irmãos de outras bandeiras religiosas também é animador. Então, quando eu vejo isso, me incentiva, né? Famílias inteiras, apesar desse frio que está fazendo, o cara saiu com paletó e gravata, né? Já pensasse o Fábio de paletó e gravata aqui, dando passe? Era direto para o SAMU, né? Desidratado o tempo inteiro, né? Mas os nossos irmãos, eles se vestem daquele jeito em respeito a Deus, mostrando. Aí diz: não, mas eles são muito figurativos. Não podemos julgar. Está dentro de cada um, não é? Então, se eu escanhoei minha barba, tá? Foi em respeito a vocês, a mim e a Deus, a Jesus que está aqui, né? Aqui sentado aqui, né?
certo? E aí eu passei para o Apocalipse de São João para ver o significado daqueles cavaleiros, que é muito difícil aquela leitura. A leitura toda figurada, imaginar alguém no primeiro século, tá, vendo imagens de megalópolis, tá, coisas voando. Então, utilizou as palavras dele, né? Mas as grandes questões das coisas que ele via voando eram principalmente os sentimentos. Então, o primeiro cavaleiro, está reportado que é liberado no Apocalipse, é o poder do dominador, a ganância e a opressão sobrepondo-se uns aos outros, gerador de angústia, tá? Gerando falsas condições de paz. Isso a gente vê em toda a história contemporânea. O processo de regeneração começou quando Jesus pisou aqui, tá? Não tem uma data definida para apagar uma luz e a gente abriu a porta e eita, o mundo regenerou. Não. Tá? O segundo cavaleiro, que dá medo, conflito generalizado, revoltas intensas, derramamentos de sangue, ansiedades e medos, guerras expondo o homem à paz humana, mesmo falsa. E aí eu peguei o balanço das guerras do século XX, que terminou, que a gente sabe que ele começou com 2 guerras mundiais, né? Já estava correndo isso, tá? O balanço geral desses principais conflitos que a nossa humanidade atravessou foram de 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas destroçadas, mortas durante esses conflitos. Tá? Então, esse cavaleiro já estava solto, já estava atuando. Tá? Esse cavaleiro atua dentro de nós. O Apocalipse vai acontecer para cada um de nós, quando a gente for vencendo todas essas questões. E o que tem de comum com eles é sempre o medo. O medo. Tem livros que, Conversando com Deus, é um livro, vamos dizer assim, de ficção, mas muito interessante, que ele mostra que o medo é efetivamente a negação de Deus. Uma frase a gente poderia dizer isso. É fantástico o que o autor consegue fazer, a trama, o pensamento que nos traz, tá? E aí quando a gente lê o livro, são 3 volumes, a gente vê essa relação, e no terceiro volume ele justamente fala, é como se Deus estivesse falando. É muito interessante mesmo, tá? E aí a gente começa a ver que realmente não é um livro de teologia, tá? Nem é um livro espírita, tá? É um livro que o cara fez para ganhar dinheiro mesmo, certo? Mas de qualquer maneira ele foi um instrumento. Eu li esse livro, ganhei de presente do meu filho mais velho, tá? É fantástico, para mim pelo menos é fantástico, tá? O terceiro cavaleiro é a caristia, que é responsável por uma fome devido à exploração exacerbada, né, da produção de alimentos pelo mundo. Isso a gente está cansado de ver, tá? Desde que eu me entendo por gente, já faz muito tempo, né, que a gente só vê isso efetivamente, tá? Muito difícil. Morte por doenças contagiosas é o quarto, fome e mortandade, tá? E Jesus lembra justamente que haverá muitas guerras, que a gente só lembrando, o Apocalipse é São João, né, preso na ilha de Patmos e recebendo de Jesus, do próprio Jesus, todas essas informações e essas visões, né, do que estaria por vir e o que está por vir, né?
no Obras Póstumas, a gente começa nessa mensagem, nem coloquei aqui, eu tenho que colar, né? Nessa mensagem sobre a regeneração da humanidade, se não me engano, é no dia 24 de abril de 1866, tá? Então, são duas mensagens psicografadas que nos traz, né, justamente este tipo de revelação. Claro está que isso foi antes das duas guerras que aconteceram no século XX e todos os eventos que aconteceram no século XX. Mas, quando diz assim, João Batista dizia, preparem-se, o reino dos céus está próximo, né? Mais ou menos com essas palavras, com a sua voz de trovão, né, soando no deserto das nossas almas. Quando fala que era a voz de trovão que soava no deserto, né, mas é no deserto das almas dos homens que ele dizia, não é, o reino dos céus está próximo, tá? Ou seja, estava próximo os tempos. Então, nisso aí não existem sinais, tá? Aquele sinal figurado que quer se interpretar ao pé da letra, não é que o Apocalipse de São João esteja incorreto, tá? Os sinais são esses. A gente já está no momento das emoções e dos sentimentos que a humanidade já usufrui. O homem já evoluiu, o homem sapiens, ele já evoluiu a esse nível de sensibilidade mental, tá? Então, a gente precisa, justamente quando a gente escuta se os tempos são chegados, tá? É que isso se trata de algo espiritual, tá? É algo eminentemente espiritual e que tudo está seguindo a ordem natural das coisas, tá? Aquela definição do livro dos Espíritos sobre as categorias do mundo, e a gente está sempre ouvindo o mundo em regeneração, isso ano passado, na virada do século, foi muito chamado, tá? Dando aparentemente a entender que a gente estava virando, para alguns de nós, né, pensando que entre 2000 e 2001 tá, iria acontecer isso, na virada do século, um pane no sistema de comunicações, houve toda uma polêmica, mas o dia continuou tendo 24 horas, as coisas continuaram a funcionar, nas coisas, a grande maioria, inclusive, também não funciona, nunca funcionou, né? Certo? Mas a gente não precisa olhar para o céu, nem olhar ao redor para a gente ver que os tempos são chegados. A gente precisa trazer essas informações, pensar no momento da humanidade, tá? E ver se a gente não está efetivamente dentro do processo apocalíptico. Quando eu digo, é o processo generalizado em si, né? O que está acontecendo é que o velho mundo, o mundo de preconceitos, o mundo de egoísmo, o mundo do orgulho, do fanatismo, eles estão desabando, tá? Novas gerações estão sucedendo. Todos nós temos tido a oportunidade de encontrar crianças que estão vindo, que estão chegando, que estão entre nós. E todos notamos, como se fosse produto de internet, que a gente passou um zap e mandaram uma menina para a gente. Mas não é não, tá? Essas crianças, se vocês conversarem, se nós conversarmos com elas, a gente vê que elas já são diferenciadas naturalmente, tá? Elas trazem dentro dela, inato, tá, uma espiritualização muito maior. O meu guru hoje, lhes digo sinceramente, né, sem nenhuma vergonha, ele tem 3 anos de idade. É meu neto, ele é meu guru. Ele dá cada aula, tem alguns com palavrão, mas eu não vou dizer não aqui, porque o ambiente não cabe isso. Mas ele me dá aulas fantásticas a nós, né? A nós,
fui rude com a minha Rottweiler lá, e ele disse para ele, faça isso não, vovô. A gente se dá muito bem, sabe? Isso o quê? Chamar ela de troço. Que ele disse, sai daí, troço. Aí eu disse, faça isso não. Ele disse, por quê? Ele disse, Jesus não gosta. Ele fica triste com você. Depois que eu chamei ela de troço, ele disse, ela é filha de Jesus também. Jesus para ele é Deus, né? Ele viu que eu gostei, sabe? Aí toda vez que eu vou brigar com minha cachorra agora, engulo o troço e fico comigo, sabe? Mas é interessante que ele é chegado, né? E a gente dá lições, fala sobre renascer, né? Não há indução, nós respeitamos os pais, tá? Deixamos as crianças serem crianças. É que agora eu estou um pouco mais inteligente e aí eu consigo dialogar com a criança e buscar entrar no mundo dela. Eu vejo que o mundo dela está muito rico, né? Fantasticamente rico. É por isso que ele é o meu guru, ele me dá uma chamada, sabe? Assim, mas ele sabe que eu sou meio explosivo, ele sabe o momento de chegar, dar um sorrisozinho, né? Bom, então as crianças a gente vê que elas têm esse traço hoje. O que vai acontecer, né, é que o mundo novo vai se regenerar naturalmente. Nós vamos embora, outros nos sucedem. De acordo com o que nós plantamos e o que nós colhemos, a nossa morada vai ser adequada ao nosso estágio. Deus continua nos amando incondicionalmente. Deus continua nos respeitando o nosso arbítrio, o nosso esforço, a nossa fé, enfim, o nosso trabalho de se construir, né? Então, a terra será mais feliz quando tiver homens mais felizes. É bem simples, mas é extremamente profundo. E que o tema, o texto dessa mensagem, dessa psicografia de 1866, ela mostra que os bons espíritos estarão em sua maioria. Alguns de nós já regenerando, tá? Vamos encontrar guarida porque vai estar patente, ou já está patente, quem nós somos efetivamente, sem as nossas máscaras, né? Tá? Então, quem vai migrar? Quem vai migrar para outro plano vai ser os que fazem o mal pelo mal, tá? Aqueles que são duros, insensíveis ao bem. E aí eu encontrei que isso não foi a primeira vez, nem vai ser a última na história do ser humano, né? Tá? A nova geração, então, ela apresenta traços de uma inteligência e razão precoces, sentimento inato do bem e crenças espiritualistas já, né, dentro de uma visão dela de capturarem e se revelarem com mais facilidade, tá? Não quer dizer que sejam espíritos superiores ainda, porque a Terra não tem condições, né, devido à nossa psicosfera atual, ainda de receber ou estar classificada com isso, tá? O que ele chama hoje, ou lembra que se classifica como espíritos ainda atrasados, lembrando que todos os atrasados são filhos de Deus, né? É uma revolta contra o próprio Deus, a negação da providência, tá? E a propensão ou a tendência às paixões que chamadas paixões degradantes: o orgulho, o ódio, o ciúme, a cupidez, tudo que faz parte de um processo materialista, tá? Bom, aí diz: o dia da expiação se aproxima, o mal se acelera
com o surgir da era da renovação. Destruições através de flagelos, calamidades, suicídio se multiplicando até entre crianças. Está lá nesse texto, tá? E a gente vê praticamente todo dia, infelizmente, a gente tem notícias, crianças até 12 anos de idade, né, se suicidando, né? E a gente começa a ver, diz, pô, isso é insanidade, tá? Então veja, o que eu digo que a gente precisa ter fé, que a gente não precisa ter medo, é que a gente não está ao léu. Isso tudo estava previsto, isso faz parte de todo um contexto, por mais duro que possa nos parecer, tá? E aí tem uma frase que é muito interessante nessa mensagem. A loucura tomará justamente a mente de muitos homens fora do mundo dos vivos antes mesmo de morrer. Tá? Veja que frase forte, né? Tá? Antes mesmo de morrer, a pessoa já está morta. Tá? E na época de Jesus, o que é que ele diz? Deixa os mortos enterrar vossos mortos. Tá? Então a diferença do morto para o vivo não é que a gente está com o nosso metabolismo, a nossa fisiologia corporal trabalhando ainda. Tá? É mental. Né? É mental. Tá? Então todas essas mazelas que nos acontecem, ou que a gente tem acesso, ocorre, que nós vemos, não é o fim do mundo ainda, né? O fim do mundo vai acontecer, o fim do mundo, a mudança dessa casca, dessa ideia da psicosfera da Terra, né? E aí eu, como ainda tenho mais 10 minutos, tem? Tem. Uma passagem rápida sobre o livro Os Exilados de Capela, que eu fui ler justamente para vir aqui conversar com vocês, né? Porque isso não é muito forte, né? Tudo isso é muito forte, né? E fui encorajado por Jesus ontem, quando ele me mostrou o negócio do Morro das Oliveiras, tá? Que foi outra reapresentação, porque eu não vejo mais televisão, mas como todo homem tem mania de pegar o controle remoto e fica, né? Parece Homer Simpson, só apertando o botão, não vê nada, né? Só tá. Pronto, daquele jeito mesmo. Aí me terminei parando nessa cena, que me encorajou a estar aqui e falar sobre esse assunto. O livro ele começa a nos lembrar algumas coisas, tá? Ou a gente pode justamente deduzir. O princípio de todas as coisas é o pensamento divino, que é lei viva, imutável e permanente. Tá? Foi o pensamento, a centelha de pensamento de Deus, quando ocorre o Fiat Lux. Quando o universo se forma, isso quer dizer. Quando ele pensou, tá? Já teceu, tá? Todos os processos, todas as engenharias, todo o ordenamento do universo. E que coisa fantástica! Um dia com 24 horas, a revolução dos planetas, a precisão das órbitas, um pé de manga que só dá manga, pé de jaca que só dá jaca, parece uma coisa engraçada, né? No tempo certo, tudo numa precisão fantástica. Os insetos que a gente chamava de praga, até isso eu tenho que rever, que eu não vou chamar mais de praga, né? Nem de troço. Mas os insetos que a gente vê têm uma simbiose, uma sintonia com tudo. Quando os insetos são danosos é porque aquilo está desequilibrado, geralmente a gente manuseia o errado. Pode ver, tá? Tudo tem fundamento. Sem as formigas a gente não viveria. Sem os cupins a gente não tinha produção de alimento direito. Que coisa fantástica, né? As abelhas a polinizar, né? E fazer melhoramento de vegetação.
é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Quando a gente vai olhar os detalhes de uma planta, tudo aquilo já estava definido, tá? Então, o que a gente chama de Deus, essa suprema inteligência, tá? Presente em tudo e em todos, né? É uma coisa muito maior do que a gente pode imaginar. Porque se a gente imaginasse, a gente também seria Deus, né? Claro. Tá? Mas é muito harmônico. O pensamento divino só pode ser plasmado pela ação do Verbo. É Jesus presente no momento da criação. É Ele que transforma justamente a ideia, a vontade, né? O Fiat Lux divino no universo que a gente vive. João, capítulo 1, versículo 3, nos lembra: todas as coisas foram feitas por Ele. E no capítulo 4 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é pura e simplesmente um modelo para a gente seguir. É uma realidade para a gente aprender. Então, nos Exilados de Capela, ele fala, em princípio, sobre o condicionamento da Terra, tá? Todos sabemos que houve um processo de resfriamento que durou bilhões de anos. A Terra ainda não era nenhum planeta, né? E que o povoamento da Terra aconteceu há mais ou menos 1,5 bilhão de anos, quando os primeiros, né, as primeiras células, os seres mais primitivos, começaram a surgir. Tá? A evolução de nós humanos, tá, começou há 25 milhões de anos, tá, até chegar ao nosso estágio atual. E por isso que diz: estamos no nosso melhor momento. A verdade biológica, tá, que a antropologia nos prova. A evolução do nosso cérebro, das nossas potencialidades, até atingir o estágio atual, aonde a gente plasma tudo. Hoje nós plasmamos também como filhos de Deus, e nós plasmamos as nossas doenças, os nossos inconformismos, tá? As nossas agressões ao nosso templo, que é o nosso corpo, que eu costumo dizer que é o nosso primo pobre, porque é sobre ele que recai justamente, tá, essa necessidade de aprendizado e de evolução de nossas mentes, tá? Então, em princípio, a grande maioria não gosta, né? Porque a revolução que mostra é que o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, mas aí vem justamente o Charles Darwin, né, para falar que a gente descende, é uma linhagem dos chimpanzés, dos macacos, né? Foi uma revolução. E contemporaneamente aparece Allan Kardec com as revelações da doutrina, que aí não é que é revolta, que a gente é justamente uma derivação. A gente é evolução, a gente foi o próprio macaco, né? Tem uma nuance aí muito forte. O trabalho de Allan Kardec e Alfred Wallace, eles foram contemporâneos, então, a revelação da doutrina espírita, né? Mas, então, quando ainda o aspecto era animalesco, está registrado, tá? E a ciência tem confirmado, né, que a gente já ouviu falar sobre o Homo erectus, tá? É quando o homem vai se verticalizando, tá? Ainda coberto de pelos, tá? 500 mil anos, o Homo sapiens, denominado em duas espécies, o homem de Java, o homem de Pequim e o Neandertal, tá? Com 150 mil anos, até o Homo sapiens sapiens, né, com 35 mil anos. Aí começa
uma fase aonde as nossas características assumem ou vão assumindo, né, essas nossas feições atuais, né? Tá? No livro Evolução dos Humanos, Chico Xavier e Emmanuel, de 1937, eles lembram que tudo faz parte de um processo de evolução. Todos os espíritos estão em jornada. Mas aí a gente vê a nossa casa, a nossa Mãe Terra, ela foi preparada nesses bilhões de anos para a gente estar aqui hoje. Vê que Pai amoroso. A gente já gosta quando a gente chega na nossa casa e encontra a nossa cama forrada, né? O pratinho de feijão, né? Que a mulher faz ou a mamãe faz, né? A gente se sente que preparou aquilo para a gente, né? Com o maior esmero. Agora preparou tudo isso para nós. Um dia eu vou contar para vocês a história da vinda da água para cá, viu? Que não tinha água aqui não, era seco, certo? Essa água toda que a gente vê aqui no planeta Água, né? Não tinha água, viu? Foi o papai que trouxe tudinho, tá? Nossos espíritos foram cunhados fora da Terra, tá? No livro dos Espíritos diz que nem a espiritualidade superior tem acesso a essa informação. Por enquanto não pode nos repassar porque a gente não tem maturidade para saber quando é que Deus coloca a marca na nossa fronte, que é referido justamente a Caim, quando Caim tem medo de ser morto, que ele não coloquei aí minha marca sobre tua fronte, está lá, né? Eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento e gosto sempre de fazer, porque tudo é relação, tudo é nossa história, tá? Tivemos 3 raças-mães, a primeira, a segunda e a terceira se sucedendo. A primeira não tinha corpo, basicamente, eram espíritos inconsistentes, a gente pode chamar até de proto-espíritos, né? Corpos fluídicos, tá? Porque só comportava aquilo. A segunda da Idade da Pedra, que nós já ouvimos falar, e a terceira raça-mãe, chamada aqui, chama na Idade da Pedra Lascada, parece os rudimentares, tá? E aí vem, é aqui que eu queria chegar, que alguns de nós já ouviu, né? A chegada dos capelinos. Os capelinos são o quê? Uma determinada comunidade, tá? Que evoluiu do ponto de vista tecnológico, tá? Mas do ponto de vista moral não alcançou. Essa história a gente já conhece, tá? Bastante atual, tá? Aí eles saem daquela condição aonde Capela precisava ser transformada, mudar de patamar, né? E aí eles vêm para um lugar mais primitivo, porque trazendo a inteligência, tá? Iria sofrer para sofrer e ter os rudimentos do que seria o retorno para casa. Aí o livro ele passa algumas partes do livro trazendo diversos conhecimentos ao redor do mundo, tá? A respeito do dilúvio, tá? Dos seres extraterrestres que povoaram aqui, tá? E faz esse aparato, vai construindo para nós uma teia, né? Porque os capelinos eram vistos então como um farol, né? Para os que moravam nas trevas. Nessas vezes anteriores o homem ainda não tinha nem olho, não precisava de olho direito, desse olho evoluído até hoje, né? Veja que negócio interessante, houve um processo de desenvolvimento, tá? A gente já foi muito feio, tá? Mas de qualquer forma houve essa necessidade, mas a barbaridade estava no mundo. É o grito de Lameque. Mais na frente que tem, desculpem, quando a gente sabe que Adão e Eva tiveram um filho, que deram o nome de Sete, né? Tá? Depois de Caim matar Abel, está lá escrito.
Mas aí quando você lê 7 e identifica nesses textos e essas mensagens do Emmanuel Chico Xavier, a gente vê que 7 já descendia dos capelinos. Porque a primeira referência que a Bíblia traz, né, é que justamente ele faz menção a Deus. É o primeiro a se referir ao Senhor. O primeiro daquela espécie registrada. Vê que analogia interessante, né? Certo? Então, o meu tempo está acabando. Tinha muito mais coisa aqui, mas eu vou deixar em aberto para concluir, né? Lembrando que encontramos um livro de Joel, um livro de Malaquias, Isaías, falando do Antigo Testamento, Mateus, Lucas, João, a segunda carta de São Pedro, né? Todas essas mudanças, referência a essas mudanças, essas passagens, essas transmigrações, vamos dizer assim, tá? Nostradamus, Ramatiz, tá? E apesar da minha total ignorância, então confiando nessas informações, os processos de concentração planetárias que a gente escuta, né, essas combinações de planetas, que tem músicas, né, sobre a era de Aquários e tal. Aí eu vi um negócio interessante. As concentrações do século XX, 1914, aí a gente teve a mãe de todas as guerras, a Primeira Guerra Mundial, um fratricídio total. 29 e 30, o mundo se remodelando, criando mais ódio. 40 a 44, a gente estava em plena Segunda Guerra, de 39 a 45. 64, 68 a 69, essas mudanças da mentalidade, não só tem coisa ruim não, mas mudança de mentalidade, abertura, tá? Um grito de liberdade. 78 a 79, 83, 91, 92, para por aqui, dentro do século XX, tá? E aí eu baixei, né? Eu baixei para ver sobre essas guerras, as calamidades e tudo, só que não tem tempo, eu falo demais, né? Certo? Aí a gente pode concluir justamente disso aqui. Nosso estado de espírito aproveita, ele colore o mundo e modela a sua paisagem. Então a gente precisa cuidar disso, tá? A gente precisa lembrar que tudo vai passar. E a aquarela também vai descolorir, tá? A mensagem que foi aberta aqui, tá, é que precisamos guardar a serenidade. Vocês veem que Joana de Ângela e Divaldo Franco vieram aqui para nos dizer isso aí, né? Através da nossa amiga, tá? Que gera todos esses processos que a gente tem se deixado assaltar, tem gerado desgastes mentais e desgastes físicos muito fortes, a ponto de a gente perder o nosso rumo, né? Perder o nosso foco. Então, a gente não se esquecer de coisas simples, não se esquecer de lembrar da nossa respiração quando a gente vai dormir, tá? Porque a gente vai internalizar que Deus continua nos alimentando de noite. Quando a gente abrir os olhos, antes de a gente alongar os nossos músculos, a gente lembrar da mesma coisa, tá? E buscar guardar essa nossa serenidade, caminhando na busca da paz, tá? Sem a gente estar preocupando, entendendo esses momentos, entendendo o desespero. Se alguém chegasse para a gente e dizer,
ou a gente sentisse a proximidade que a gente vai ser botado para fora da nossa casa, um local onde a gente se sente confortável, se sente seguro, a gente ia ficar extremamente desconfortável, tá? E a humanidade está vivendo isso. Todos nós somos tocados por essas ondas de pensamento. Não que nós vamos ser, tá? Mas que esses momentos realmente são chegados, tá? Mas é o processo. Deus nos ama, Jesus nos conduz, o bom pastor não perderá uma ovelha do Pai. Então, ao invés disso ser só uma retórica, palavras bonitas, né? Mas esse... Oi, ele também sabe disso, já sabe, já fez ele. Sabe. Mas, e mais esse acervo de informações que a doutrina, né? Agradecer a Allan Kardec, que justamente nos presenteou com seu esforço, né? Todas essas informações, essas reflexões, para que a gente tenha paz, tá? Porque a gente pode estar no meio do processo apocalíptico, mas a gente manter a nossa conduta de cristão, poder chorar, poder exudar sangue pelos poros, poder ter medo, que é humano de nossa parte, tá? Mas sempre lembrar do nosso irmão maior, nosso mestre, nosso Senhor, que Ele nos consola, nos guia e nos ama profundamente. Boa noite a vocês. Obrigada, Alexandre, mais uma vez pelas suas explanações. Uma coisa muito importante que Alexandre falou também sobre os nossos pensamentos, como os nossos pensamentos às vezes eles nos traem e às vezes eles nos atraem para lugares sombrios. Então que possamos estar sempre com as vibrações boas nos nossos pensamentos, para que assim a gente torne a vida mais leve, a vida mais tranquila e mais serena, como falou Joana de Ângeles. Então, muito obrigada, Alexandre.